Ó, a gente tá começando a gravar aqui para saber um pouquinho da vida do ministério do Ziel. A gente vai fazer uma apresentação bacana para ele amanhã. Então, Ziel, como é que você começou aí no ministério? Conta um pouco da sua história musical aí na igreja, pra gente poder te apresentar direitinho amanhã. Senão a gente apresenta tipo a Britney Spears aí. Tá bom. Aí pega mal, entendeu? Então vamos saber. Pode contar. É à noite. Fala, galera, boa noite. Tudo bem, rapaz? Então, eu nasci dentro da igreja. Eu sou rato de igreja. Sempre frequentei a igreja. Participei das crianças, participei dos adolescentes, jovens, fui líder de jovens, fui promotor de missões, estou lá no mesmo lugar há 37 anos. Música também é uma coisa que me acompanha. Eu estava pensando nisso hoje, porque eu me lembro de eu me arrumando para ir para o prezinho e estava tocando Sandra de Sá, estava tocando Fagner, estava tocando Rich e tantos outros cantores seculares. Tá? Eu nasci num ambiente de música muito mesclada, não necessariamente música religiosa apenas. Sim. Então a música religiosa eu conhecia do templo, mas a música secular me acompanhou há muito tempo também. Você trouxe essa influência mais black? Você conseguiu fazer essa mistura dentro da igreja? Sofreu uma certa represária por isso? Eu comecei escutando música sertaneja, era a rádio. Eu escutava Zebete, eu escutava Sandra Grota, eu escutava Ari Correia, eu escutava os caras todos das AMs. Passei pelo rock, passei pelo dance music. Eu não comecei com black. Eu conheci o black lá em 94. A primeira música que eu escutei, eu lembro até hoje, Keith Sweat. Eu falei, uau, alguma coisa nessa música bateu comigo. E aí foi que eu comecei a conhecer a música negra, mas eu não nasci. E aí a gente não tinha esse... A gente não via esse estilo musical dentro, no culto. Eu falo culto porque eu não falo no culto. Na liturgia as músicas negras eram muito ausentes. E aí a gente, um tempo, apareceu uma bandinha entre os primos e os irmãos ali. A gente foi tentando fazer black também. Não sabia fazer black ainda não. As harmonias não batiam. A gente fazia uma coisa, mas quando a gente ia escutar a música era diferente. Mas eu escuto de tudo hoje. Hoje eu tento fazer uma mescla de todas as influências, tanto da música internacional quanto da música nacional. Hoje, estamos em 2019, qual que é a sua referência musical, tanto secular como gospel, que você usa como uma inspiração para trazer aí como algo novo, ou que você usa nas suas aulas, que eu vi aqui que você consegue conduzir bem a galera aí no som? O que você acha aí que te influencia, que ajuda você a influenciar o pessoal da música? Uma referência musical? Uma influência, alguma coisa, alguma banda, algum cantor, algo que você acha bacana. Mano, vai ser clichê, mas eu não tenho, é muita gente. É muita gente, né? Não tem, cara. Fiquei pensando, eu não tenho um só. Ó, você pega a música brasileira, músico brasileiro. Você tem o João Alexandre, sim, tem o Jorge Camargo, você tem Gilberto Gil. Eu tô falando independente de religião. Sim, tá, claro, claro. Você tem Sandra de Sá, você tem muita gente, cara. Tem do rap também. Eu escutava muito rap. Você tem Juízo Final, Banda Rara. Muita gente. E aí, cara? É muita gente. Tem um blending. A minha hoje é a formação é um blending, que é uma mistura de gente, mistura de gêneros, entendeu? E o bom é que porque a música religiosa brasileira ela ainda importa muito, muita música americana e europeia. Sim. Eu procuro olhar um pouco para cá, pegar as referências brasileiras. Influência brasileira. Valorizar o que a gente faz aqui. Eu não sei fazer, então eu costumo dizer que eu não sei fazer. Se você pedir para... Eu não sei fazer como faz
a música da mesma forma que faz o João Alexandre, por exemplo, no violão. Eu não sei fazer, mas eu compartilho, por exemplo, se você for na minha página do Facebook, tá lotado de referências brasileiras, são coisas que eu não sei fazer. Então eu tento pelo menos no texto, se eu não consigo na parte mecânica, na parte de arranjo, que é onde eu tenho muita facilidade, pelo menos no texto, na parte literária da escrita, eu tento escrever uma boa letra. Tá compondo então? Eu sou compositor, mano. Que maravilha. Faz um tempo já. Eu tenho dificuldade de compor. Compor é difícil. Compor é difícil porque o mundo não para. Então você compõe e você precisa pensar em quem é o seu ouvinte. Sim. E as coisas hoje estão aceleradas demais. Então você faz um texto hoje, uma obra musical hoje, e algumas músicas não têm perenidade. Você toca ela aqui e aí quando passa 10 anos ela não cabe mais, ela mudou de contexto. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. A música do Portas Abertas, do pessoal do Grupo Logos. Sim. Ontem deixou sua casa e saiu para o mundo, de coração lá no fundo eu não entendi, ele vai cantando. Então é uma música atemporal, se você cantar ela 10 anos à frente, 10 anos ela atrás, ela ainda traz a mesma mensagem. É a mesma informação, ela fala do filho pródigo. Agora se você pegar uma música que faz chover hoje, não pega mais. Não pega mais. Já foi, então tem ondas. Então quem quer fazer música sem estar na onda sofre. Sim. Porque eu não sei trabalhar muito com moda, mano. Agora a gente está na moda, por exemplo, do que eles chamam de worship, que na verdade é worship. Yes. Eles mudaram o nome do negócio. Então é difícil demais. Eu não sei fazer música assim. Música do momento ali, eu não sou muito ruim pra isso aí. Se você fazer música tem que ter começo, meio fim, tem que ter narrativa. Facilita pra fazer história também. Porque uma música que você vai ouvir hoje, vai ouvir daqui a 10 anos e ela ainda vai trazer a mesma mensagem atual. Faz porque, por exemplo, você pega a música do Juízo Final, Maria, começa: o trem acaba de parar na estação, olha pela janela, tamanha decepção, na sua terra o céu não era cinza desse jeito não, enxuga a lágrima da despedida, embarca novamente dessa vez para uma nova vida, pega a sua bagagem que estava no chão, tudo que tem leva na mão. Aí ele vai contando a história de uma menina que veio para uma cidade grande, realizar um sonho, aí chega aqui, ela não consegue, arruma um trabalho inferior ao que ela procurava, aí começa a se envolver com prostituição, sai da igreja, arruma um cara que é crente e volta. Sim. Então é a história. Aí você pega a música do Alcubo, por exemplo, sabe o quanto eu lutei? Não acaba com um final feliz, acaba com a morte. Sim. Sabe o quanto eu lutei para fazer você feliz? Eu te eduquei, não tinha dinheiro, mas eu lutei, minha parte que fiz. Acaba com a mãe saindo para fora e vendo os filhos morrendo na frente da porta de casa. Então são músicas que dialogam com a sociedade. Eu prefiro isso hoje. Você acha que hoje a igreja... Demais, né? Não, tá ótimo. A igreja atual, o momento que a gente está vivendo na igreja, a igreja ela está muito dentro de si e esquecer um pouco da sociedade, esquecer um pouco da cidade, da pessoa que precisa, dialogar com a sociedade, ser a solução da sociedade e não fechar as portas para isso. Você acha que a igreja hoje em dia ela está falhando um pouco nisso? Num modo geral, lógico, num contexto geral. Não dá, porque são vertentes diferentes. Eu estava assistindo hoje um dos caras que eu gosto pra caramba. Eu sou músico, mas eu gosto muito de línguas, eu gosto de sociologia, eu gosto de filosofia, eu gosto de teologia. Estava vendo sobre teologia pública, que o teólogo ele é um ator público. Ouvindo um cara que eu gosto muito, que é o Ed Renekiewicz, Edovaldo Ramos, Paulo Capelletti, esses caras todos aí viraram a minha cabeça. Então fazer música depois desses caras é difícil. É mais difícil. Aumentou a vara, ficou mais alta. O leque, então a régua mudou, né? Sim. O prumo desceu, você fala agora, como é que eu faço música depois disso aqui? Fazer música pra quem? Eu postei alguns vídeos recentemente falando disso daí. Do meu ponto de vista, existe música templocêntrica, a música voltada àquelas músicas que a única arte que a igreja teria para fazer alguma interação ou comunicação social seria a música. É o que ela tem de mais nobre, a igreja, o que ela mais faz. Pega um culto e você vai ver que 90% do culto é feito de quê? De música. Ela deveria usar isso que ela tem de primazia para fazer, para se comunicar para além do culto, clero, templo e domingo. Sim. E ela não faz, peca nisso. Não consegue usar essa linguagem
que... Não, porque, por exemplo, nossos pastores, eles têm teologia, mas eles não têm sociologia. Um pouco deles já leram Machado de Assis. Sim. Muitos têm dificuldade com gente. Como é que chama o cara? Gerson Borges, amigão, cantor da música, um dos cantores da música brasileira evangélica. Ele fala que os pastores não entendem de música e os músicos não têm teologia. Sim. E é um conflito quase declarado dentro da igreja. E quando você fala de igreja, o quê? É um monte de gente. Sim. Vai para um templo e faz ali fazem os ritos, fazem o cerimonial, é o culto, aquilo ali. E aí, o que ela faz no domingo, muitas vezes, o arsenal que ela usa no domingo não serve para segunda-feira. Eu estava até falando esses dias que parece que a gente tem dois deuses. O Deus do domingo, lá do culto à noite, é aquele da contemplação. Do mimimi, a gente chora, fala que fica no seu colo. Na segunda-feira é o seguinte, quem me viu passar na prova e não me ajudou, são dois deuses. É dois deuses. São duas ideias, duas noções de Deus. O Deus do domingo que você chora, esperneia, não serve para segunda-feira. Falar esse tipo de coisa que eu estou falando agora num auditório, você arruma briga. Arruma. Tá entendendo? A minha dificuldade é essa, porque eu preciso pelo menos conseguir comunicar as minhas leituras de mundo a partir da minha vida cristã num espaço cristão e não consigo. Então, o único meio que eu tenho é a música. E compor assim é difícil. Sim. O João Alexandre foi ostracizado quando ele compôs aquela música, CD. Oh, meu Deus do céu. O João Alexandre, é proibido pensar. Sim. Depois desse CD, o João Alexandre saiu do mainstream da música evangélica brasileira. Porque foi ofensivo demais. Foi uma crítica. Se você tocar aquela música hoje, ela causa o mesmo efeito, porque não mudou. É a tal da música temporal que a gente estava falando no começo. Ela é atemporal. Essa daqui, ela é atemporal. Sim. Onde você tocar, ele pode. Mas a música dele, se você colocar pro Gilberto Gil, o Gilberto Gil vai entender. Sim. Fala com a sociedade. Por exemplo, ele tem uma música dele que fala: enquanto a violência acabar com o povão da Baixada, e quem sabe de tudo disser que não sabe de nada, enquanto os salários morrerem de velho nas filas. Isso é poesia. É poesia. Enquanto os salários morrerem de velho nas filas. Dá pra você pegar isso aí e dá pra você colocar numa FUVEST. Sim. Esse cara tá falando do quê, Tá falando da gente, tá falando do cara. Tá falando do cara que tá no seu escadão fumando, tá falando da menina que tá na boca de fumo, tá falando com o menor. Tá falando da realidade, Agora, né? tu pega lá e tu pega uma música como, por exemplo, Vou correr esse risco aqui, Deus me livre, mas tudo bem. Você pega a música aí, Lindo, Lindo, Lindo És, Glória, Glória ajudou. Ela tem um lugar, um endereço, pra culto. Sim. Só serve pra aqui. Ele não dialoga com a realidade, com o dia a dia. Ela é uma contemplação. Se você for pintar um quadro a partir disso, você fica pensando no quê? Você mesmo, desafio você. Pega essa música e pinta um quadro assim. É difícil. É difícil até de visualizar. Não é difícil? É difícil de visualizar. Não é verdade? Sim. Não tem. Agora você pega uma música, como eu te falei, algumas coisas desse tempo, você consegue. Você pega, por exemplo, como será o futuro do nosso país? Surge a resposta, alguma coisa, a música de João. Eu cito João Alexandre, que é uma das minhas referências musicais. Sim. De texto. Eu não sei fazer música como ele faz, como eu te falei. Ele é um músico de excelência, mas eu acompanho. Tá entendendo? Sim. Recentemente, esses caras vão sentir falta. Eu peguei um CD do Eli Soares. Eli Soares gravou várias. Pegou música do Banda Rara, pegou música do Grupo Logos, pegou música de algumas comunidades cujas músicas eram presentes no culto há 10, 15 anos atrás. Então eu sou um cara que eu percebi essa curva. Movimentos que vêm e vão, né? Eu já participei, a comunidade onde eu congrego há 37 anos, já teve a vertente pentecostal, vamos colocar esse rótulo aí, que era Matos Nascimento, que era Cassiane. Aí vinha que eu acho que foi um movimento geral da igreja, isso, né? Que hoje, como você disse, tá virando a curva, né? Mas depende de onde você vai. Quando você fala de culto no Brasil, você, por exemplo, se você vai nas igrejas que eu estive andando um pouquinho, com um colega que é baixista, tocava pro Léo. Você vai nas adventistas, é uma outra cabeça. Você vai nas quadrangular, é outra. É outra, né? Você pega lá, por exemplo, você tem a adventista antes e depois do Leonardo Gonçalves.
Isso é Você verdade. tem arrais. Um dos caras dos arrais dá aula lá numa universidade no exterior. Como é que é a cabeça desse cara para compor? Ele compõe para quem? Quem vai escutar a música dele? Um deles, quando postou uma música uma vez, eu falei, meu, essa música não dá para um cara da periferia. Não dá, ele não vai entender. Ele não vai entender. Não vai entender. De acordo com onde ele nasceu. Você tá entendendo? Sim. Entendeu? Por isso que eu sou daquele lado da teologia latino-americana. Tô lá, eu mordo um pouco de cada cana. O que eu puder pegar, eu vou fazendo os meus filtros. Eu tô em construção. É difícil, já sofri com isso, porque é angustiante. Mas tá sentindo essa barreira, aquilo que você citou de subir num púlpito e talvez falar algo que isso vai te bloquear mais pra frente por causa de uma mentalidade mais fechada da igreja? Você acha que isso está quebrando? Estamos indo para um caminho onde as pessoas vão poder falar mais dos nossos erros do que fingir que nada está acontecendo? Então, virou moda bater na igreja, né? Virou Também. moda agora. Eu não vou fazer, eu não faria isso daí. Porque você tem erros e acertos, tem coisas bonitas e coisas não tão bonitas que a igreja faz. Como indivíduos atuantes, né? Que performam na sociedade. Eu ia falar uma coisa agora e eu esqueci. Acho que começa aos poucos. Muda alguma coisa. Existe música, existe uma pluralidade de maneira de você se comunicar com. Eu estou tentando, por exemplo, na minha igreja, estou tentando começar um grupo de universitários. Porque eu percebo que lá, mano, tem uma série de assuntos que passam a largo. Sim. Não entram na pauta, por exemplo, de uma escola dominical que mudou no passar dos séculos o modelo de escola dominical lá do início, lá da Revolução Industrial para o que é hoje, mudou. Se antigamente um cara pegou as crianças que estavam largadas na rua, trabalhavam nas fábricas e ficavam largadas, ele levou para o espaço religioso da capela para ensinar. A gente hoje pega uma escola dominical para discutir o profeta maior e o profeta menor. Sim. Não faz sentido. Não faz sentido no dia a dia. Tá entendendo? Não dá pra. Assim, Não é prático. Aplicação diária. Assim, não tem reboque. Fica pra ali. Eu leio, eu vou ler as histórias do povo judeu, de Israel, mas eu preciso fazer aplicações atuais. Sim. Atualizadas, dadas as devidas proporções, óbvio, né? Eu estava escutando o Luiz Aião. Conhece o Luiz Aião? Conheço. Falando sobre a igreja na pós-modernidade. É uma coisa excelente. São coisas que eu gosto, entendeu? E ir pra academia não me deixou bobo, besta, assim, não me deixou no Olimpo. Sim, você não ficou se achando. Não, pra você cravar o pé no chão. Cravou o pé no chão. Quando eu fiz a literatura africana de língua portuguesa, eu entrei em crise. Eu tive que ler Fuleiro Navio Negreiro, por exemplo. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha muita informação. Eu lembro um dos caras, quando eu ouvi citar os referenciais teóricos da literatura, da sociologia, lá nas cadeiras da universidade, eu já tinha ouvido de um pastor, Ricardo Gondim. As primeiras vezes que eu ouvi de referências de personalidades não religiosas não foi na minha igreja, não foi na universidade, foi de um pastor. Você está entendendo? Sim. Então isso mudou na minha cabeça. Foram processos dolorosos. Você acha que você tem que mudar o mundo, que agora você vai ter que resolver tudo. Virar um revolucionário. Quando eu passei na psicóloga, ela falou, Zé, isso aqui não é seu, isso não é seu, isso não é seu, isso não é da sua conta, você não tem nada a ver com isso, você não pode resolver isso aqui, resolve isso. Filtra. Então nós vamos precisar de... Por exemplo, você está sentado num banco de escola dominical, o que você vai falar? Daqui vão sair pastores, diáconos, missionários. Não, daqui vão sair juízes, Sim. promotores de justiça, Advogados. defensores públicos, advogados. A gente está aqui para formar alienígena ou para formar gente do nosso tempo? Ok, você quer? Não, eu sou um servo de Deus a serviço da medicina. Você é o quê? Servo de Deus a serviço da colheita. Eu sou um servo de Deus a serviço do meio ambiente. Essas coisas me tocam. Isso também fala um pouco de excelência no trabalho. Por exemplo,
às vezes se prega muito na igreja a questão do trabalho na obra de Deus, e muitas vezes as pessoas não entendem que a obra de Deus pode ser lá no trabalho dele, ele pode ser um excelente médico, advogado, doutor, trabalhando com excelência. Você vê, são releituras. Pega aí a parábola dos talentos. Sim. Você tá entendendo? Sim. A gente tá até falando esses dias. Quem é servo não tem nada. Ele não é dono nem de si. Sim. Okay? É um escravo, né? A leitura Isso, correta na Bíblia por exemplo, é... eu sou servo de Deus, então tudo é dele, ok? Sim. Não, Davi que fez aquela oração, das tuas próprias mãos te damos. Sim. Das tuas próprias mãos te damos. Isso é sério, cara. Aí Deus chega pra você e fala assim, qual é o seu nome? Rogério, olha, Rogério, você tá trabalhando naquela empresa, toma esse dinheiro aqui, que não é seu. Isso, toma pra você, viva bem, faça compras, vista-se bem, cuida da sua saúde, vai na academia, corre, ajuda alguém, e esses 10 aqui se entrega. Sim. Você deixa na casa, deixa a pessoa administrar. Vive bem com 10, vive bem com 90%, para você não precisar pegar 10. Exato. Não gasta no que é vão, no que é fútil. Cuida da saúde, vai no médico, passa no psicólogo, cuida da educação. E esse aqui você deixa lá na mão dos sacerdotes, porque eles precisam de cuidar de gente que não tem condições como você tem. É a mudança de pensamento, releitura. É mordomia. O que é mordomia? Você lê o mesmo texto com uma visão diferente. Não muda. Se você chega na igreja e fala totalmente, assim, não dá... Eu não vou dar 10, eu não vou dar 10. Mas você tem, se eu vou dar oferta, você tem o que para dar? Você não tem, cara. Você não dona nem de seu. você. Exato. Você é servo. Então são releituras e aí, juntando tudo que eu estou te falando, como é que você faz música com isso? É um desafio. É um desafio. Acho que o que é? Como é que se faz música com isso? Você não quer mais cantar você não quer mais fazer uma obra que sirva apenas ao serviço de 2h30 litúrgicas. Você quer realmente mudar o mundo. Não, eu preciso conversar com eles. Exato. Mudar a mentalidade. Eu preciso que ao ouvir uma obra, eles sabem o que está acontecendo desse lado aqui. Eu sei que eles fossem um bando de bitolado. Eu sei que o culto não pode se prestar um serviço à alienação. Como é que eu faço uma música, por exemplo, pensando em Brumadinho? É o desafio hoje. Como é que eu faço uma música pensando, por exemplo, no que aconteceu agora com os rapazes que entraram na escola? O que a igreja tem a dizer sobre isso daí? É integrar com a sociedade. Eu vou o mundo real. Então, é a tênue diferença entre o anestésico e o analgésico. Um culto ele pode ser um anestésico, nunca um analgésico. Pode ser um analgésico, perdão, nunca um anestésico. Você não pode chegar no culto e eles te dão uma dose de anestésico para você chegar na segunda-feira e não sentir nada. Pelo contrário. Sim. Quando a mulher está em dores de parto, eles colocam um soro nela que é para vir. Sim. Assim é a igreja. Nós nos reunimos para conversar com Deus sobre como nós temos que melhorar o mundo, porque nós somos aqui sal da terra e luz do mundo, né? Não parece que na prática a gente esquece. O que é ser sal da terra e luz do mundo? Não tem pote, cara. É para sair, é para encarar, é para conversar, é para sentar com as pessoas, é para olhar nos olhos. Eu sei que é bonito assim teoricamente, mas o que eu procuro fazer é você estar no banco de uma universidade, tem um professor seu que tem as convicções dele, ele solta uma, você fala, opa, posso falar? Mas o que é isso? Como você chegou nesse negócio? Quando eu fui fazer meu TCC, eu fui fazer uma análise do discurso de Martinho Lutero, as 95 teses. Sim. E aí quando eu cheguei no professor falando para ele as minhas diferenças, ele não as conhecia. Ele não conhecia Leonardo Boff, não conhecia o André Torres Queiruga. Sim. Ele não conhecia os caras latinos. Só tinha referência europeia. Você tá entendendo? Sim, sim. E nós aqui desse lado aqui, o que é que nós sabemos dessas coisas? Como é que nós vamos lidar com nossos alunos? Por exemplo, chegam as férias numa comunidade e eles falam que você que está em casa vem para a igreja. Não, você que está em casa estuda para você entrar na USP, cara. Aliás, vocês sabem o que é uma USP? Então, uma USP é uma universidade gratuita. Você entra lá, você presta o Enem, depois você funciona. Então,
nossos ambientes, alguns, não generalizando, eles criam muita alienação. Isso também está na música. Por que você pergunta? A gente começou falando sobre música quando eu vim parar. Porque isso é expresso na música da gente. Porque, tentando seguir essa linha de raciocínio, a igreja, principalmente nas periferias, ela poderia ser um canal de condução para uma mudança de mentalidade, para aquele menino que às vezes nasceu sem uma condição, mas mudar essa mentalidade para aspirar uma vaga na USP, crescer. Mas em vez disso, a igreja ela acaba não sendo esse motor, essa motriz, e acaba sendo uma máquina de alienação. É o que os caras fazem, estão para a porta do reino. Sim. Ninguém entra e ninguém sai. A oração do Pai Nosso, o que ela diz? Pai Nosso que estás no céu, venha ao teu reino. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo, ia para algum lugar e o cara falou assim, a pessoa falou para mim assim, buscar primeiro as coisas do céu e as demais coisas você irá conseguir. Não, você tem que buscar primeiro as coisas do céu. Eu falei, buscar primeiro o reino do céu, a pessoa falou, Sim. Buscar primeiro o reino do céu. Eu falei, Pedro, vamos fazer o seguinte, você me mostra o reino e eu busco. É o desafio. Você me mostra onde é que está o reino que você está falando, que eu tenho que buscar. Aí eu vou lá e busco e a gente vai ver onde é que estão as demais coisas que você também falou. Eu falei, Pedro, ou será que você não está comendo bola? Buscar primeiro o reino do céu, quer dizer, trazê-lo, buscar, ir ao encontro do reino, materializar ele aqui. E porque o reino se materializa, os desdobramentos têm que ser visíveis. Buscar primeiro o reino do céu e a justiça do reino dos céus e as demais coisas como resultado como resultado do aterramento, do adensamento do reino do céu aqui, as mudanças têm que ser visíveis. Por exemplo, só há paz se houver justiça. Qual que é o lema do reino? Justiça. Buscar primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas, por causa da justiça, vão ser acrescentadas. Os caras chegaram a Jesus e perguntaram para ele, onde está o reino? Jesus falou assim, pera, vocês não entenderam nada, não é aqui ou ali, está dentro. Se não tiver gente, cara, no reino, não tem reino, cara. Se não tiver gente falando, eis-me aqui, eu sou o cara, me envia para lá, não tem reino. Como é que Deus reina? Deus reina reinar em cachorro, em árvore? Isso ele já faz. É aquela ideia de Deus reinar de fato e de verdade. Sim. Deus reina é verdade, agora ele reina de fato. Como é que eu sei que Deus reina no lugar? Ele tem que ser visível. Visibilidade do reino, materialização do reino. Quando há justiça, quando há alguém brigando. O não vos conformei, então, para resumir, não vos conformeis com o mundo, não é um recuamento. É não me conformo, isso não me agrada, eu preciso fazer alguma coisa para mudar esse negócio. Mais uma releitura. Muda. Não é assim, mas o Paulo não fala, não vos conformeis com esse mundo, mas renovar a sua cabeça. Não é para mudar o mundo não, cara, é para renovar a cabeça. A sua cabeça. Paulo não fala, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-o. Não, renovar a sua mente, renova a sua mente, para você conhecer a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Perfeito. Perfeito, agora como é que faz música com isso? Aí é com você. Tem uma comunidade, por exemplo, eles cantam assim, o meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz, aquele que crê obras ainda maiores fará. Quem quer cantar isso aí, meu? E tantas outras, ninguém quer cantar, meu. Isso é um saco. Não é assim, não cria espírito de culto, ninguém chora. Sim. Hoje você tem que ter uma música de cunho europeu, lá do Hillsong, ou lá do Bethel Music, e as pessoas têm que chorar, tem que ter uma guitarra vibrante, um pad. Ok, pode ter, mas vamos cantar a nossa realidade? Pega a música, por exemplo, do DJ Alpiste, que fala, por exemplo, em cada canto da cidade tem uma favela, em cada canto da favela tem um traficante, e algum traficante sempre tem uma mãe que é crente, que ora pelo filho desesperadamente. Cara, fala muito, né, da nossa realidade, do nosso dia a dia. Imagina um cara na cadeia, ele escuta isso aí e fala, caramba, tá falando mano. Comigo. O lindo és nessa hora não conta. Vamos aqui falando só dos pobres. Quantos não são os jovens, por exemplo, que estão no metro quadrado mais caro de São Paulo,
Sim. A cobertura. Eles têm o último iPhone. Eles têm um carro do ano. Eles olham pela janela, sentem vazio e pula. É. Não é periferia mais, é um outro contexto. O que nós temos para dizer para eles? Porque eles basicamente, entre aspas, não precisam de Deus. Sim. Eles não precisam de dinheiro, eles não estão preocupados, por exemplo, se vai comprar pão amanhã ou se gastar com a pizza hoje. A preocupação dele é o seguinte, cara, já fui para a Europa, já fui para a América, já fui para a Ásia, eu vou fazer o que é com esse dinheiro agora? Não tem nem com quem gastar. É o vazio da alma. É o Nicodemos, Sim. que procura Jesus. Os Nicodemos, os Cornélios, gente resolvida que não tem dificuldade assim. Mas sente o vazio da alma. E como é que a gente faz música e arte para essas pessoas? Tem que falar calma. E é aí que é a Tem que chave. conhecer a alma. Exatamente. Tem que conhecer a alma. É isso, cara. E a gente começou falando de música. E é música. E é cara. música, e tudo é música. Meu desafio hoje, como músico, eu não sou famoso, não represento ninguém, assim. Eu digo assim, eu não tenho assim, não, o Uziel fala por nós. Não é isso. As pessoas precisam saber o que é o reino de Deus e que um cara me fez uma pergunta esses dias, é um pensador, um amigo meu, era de uma igreja muito famosa aqui, não é mais. Ele falou, olha cara, qual a diferença faz se Deus existe ou não? Ficou na minha cabeça essa pergunta. É chocante, né? Eu falei, cara, e agora? Como é que eu vou responder isso aí pro cara? Eu não tenho nenhuma referência e começaram a aparecer algumas coisas agora. Você pega o pessoal da presbiteriana ali, são pessoas que têm uma inserção acadêmica muito forte na sociedade, falam pela igreja, assim, de uma certa forma de sociedade, respondem algumas coisas com os ateus, os novos ateus, sim. que há novos ateus, entendeu? Então você tem hoje pastor que é antropólogo, você tem filósofos, sim. Você tem vários, entendeu? Com uma visão mais sociológica também. Entendeu? Que consegue fazer a ligar ponte. Os dois pontos. Sim. Ele consegue estar dentro da igreja, olhar para fora do muro e falar, e ele consegue estar lá fora e olhar para dentro. Ele tem perspectivas e poliperspectivas. Tá? Então, meu desafio é, quando eu sento para compor, como é que eu faço tudo esse emblomation ali dentro, esse blend, e como é que virar um texto que tenha coesão, coerência, que é dona de casa que está lá preocupada que o filho dela foi pra balada e não volta, vai entender como se comunicar com a alma dela. O que o cara que não precisa de Deus, o que ele vai entender da minha música? É a música que a gente mais faz, cara. Nós estamos na mídia, nós estamos no Faustão, nós estamos no Danilo Gentili, nós estamos em que mais? Nós estamos lá, cara, nós chegamos lá, e nós chegamos lá com o quê? Com música de culto só. As pessoas querem mais. Eu nunca vi alguém chegar, por exemplo, estar entrevistando um músico lá no programa, por exemplo, e falar, meu, aquela sua música é uma música interessante. Eu nunca vi. Não se fala da música. Eu nunca, pode ser que tenha, mas eu desconheço. Então minha preocupação é essa. Minha preocupação com a música é essa. Então, aí virei essa coisa aí. Essa miscigenação. Eu virei isso aí, cara. Cultural, filosófica, sociológica. Mas eu procurei isso, são inquietações, cara. Entendeu? O Arcanjo, o cara que saiu da Apacentar. Sim. Quando ele fez aquela música, Deus não gosta de samba, né? Quando Sim. eu era menino, né? Quis cantar samba para Deus ouvir, mas alguém cruel me disse que Deus não gostava de samba. Nós não temos o samba, nós não temos o Gilberto Gil, nós não vamos ter esses caras. Nós não tivemos o Tom Jobim. Os caras olhavam para colocaram um rótulo. Quando nós tivemos oportunidades, na época do Vencedores por Cristo, o Milad e outros grupos, tiveram a oportunidade de criar algum diálogo com essas músicas, com essa cultura, a gente demonizou. Não, samba não é de igreja. Se vai tocar samba na igreja, as pessoas não sabem o que faz. Não cria espírito de culto. As pessoas não conseguem levantar a mão, fechar os olhos e chorar. É verdade. Aí, cara, olha o que eu faço. Quando eu vi o grupo de querubins e cantar rap na igreja, as pessoas ficavam olhando pra gente e pensavam, o que a gente faz agora?
não fui treinado pra isso. Tem uma coreografia pra tudo. Sim, sim. Tem coreografia pra tudo. Tem. Toca uma música, começa a tocar um teclado, a gente já fica assim, balançando. Já. Fica balançando. Começa a repetir a mesma frase. A gente fica com o lábio mexendo. Já. Aí você toca uma música, tem a cabra de parar na estação, olha pela janela, tamanha decepção. Aí o cara fala, ué, que isso? O que eu faço nessa música? Eu sei, cara. Eu sei. É catastrófico, cara. A distância da gente é isso, cara. O meu desafio é esse. Eu gosto, eu sou um rato de escola dominical, cara. Eu não perco escola dominical. Eu fui ensinado, eu vou pra escola dominical. Eu crio polêmica, eu converso, eu faço pergunta. Não, pera, como é que é isso? Não, eu gosto, cara. Tá entendendo? Dá aula também? Já EBD? Não, na escola dominical, quando eu sou professor convidado, né? Pra trazer uma canja. Não, tá lá o professor, aí tá lá o Zé, pega daqui pra frente, eu vou lá e pego. Assim, Sim. Mas sem querer também bagunçar, trazer mais confusão do que. Eu não quero trazer confusão, mexer no sagrado das pessoas. Tem que ter um cuidado, tem que ter um carinho. Quando você é procurado, beleza. Quando você não é, cara, você não fala, fica na sua. Vai causar bagunça, entendeu? Sim. Mas eu dou aula de inglês. Que legal. Dou aula de inglês. Eu dava aula de campo, mas Aula de música, não mais. Primeiro que eu não sou bom, cara. Que isso? Não sou. Vou cortar essa parte, tá? Primeiro que eu não sou bom como eu queria. Sei. Eu sei o que é um músico bom, eu sei o que eu não sou. Meia boca. Eu queria ser melhor, eu queria poder comunicar. Pro evento aí do Impacto Jovem, você vai trazer alguma composição sua? O que você tá pensando aí pro evento? Eu trouxe uma música congregacional, como você ouviu no ensaio, né? Sim. A música do Ademar de Campos, deve ter os seus 15 anos ou mais. E trouxe uma autoral, que é um R&B. Eu gosto, mexe comigo, entendeu? Cantai ao Senhor um cântico novo. E se o corpo louco, o corpo ele quer, né, ele pulsa. Eu espero. Eu tô num templo, eu não posso ignorar isso. Eu vou estar num templo, no meio eu estou num culto cristão. O que eu espero é que os irmãos celebrem comigo. Não tem muita coisa para trazer. Nem tudo você pode colocar para dentro de um templo. Não, nem tudo. Nem tudo, entendeu? Por isso precisam haver espaços em que eu tinha um prosa na minha comunidade. O prosa ele era um espaço para-eclesiástico. Ele não tinha um modelo de um culto. Em nenhum sentido, só uma oração. E todo desenrolar dele era uma roda de conversa entre amigos, falando dos temas atuais. Mas amanhã é um culto. Então tem um rito, tem um protocolo, tem um script. Eu tenho que obedecer. Tem todo as falas. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, um prazer estar em meio, né? Aqui estamos um rebanho que vai para o céu, essa coisa toda. Sim. Mas não tornar isso mecânico. É bom estar aqui. O Marcos, o Ricardo, os caras, a gente tá tocando aí há uns 10 anos juntos aí. Estamos envelhecendo junto. Eu gosto de estar entre irmãos. É só por isso, cara. Estar entre irmãos, celebrar com irmãos. Eu falo pra eles, cara, que não rola mais dinheiro nesse negócio aqui. Tem mais grana nesse negócio. É amizade. A gente vai morrer logo. A gente tá passando, a gente é peregrino, cara. E relacionamentos. É por isso que eu passei. Então fica esse acordo. Ele fala, Zé, nem pense em dizer que não. Quando o Max me diz, eu não quero nem saber, cara. Vem. Aí eu vou. Aí eu tenho algum evento que eu preciso que eles toquem. Fala, mano, dá pra tal dia? Eles vêm. Então, tocar com eles você não precisa trabalhar muito. Como você viu aí, é bom. Porque se você é meia boca, os caras resolvem tudo no instrumento. Entendeu? Mas é isso. Rolou natural. Zé, é um prazer, querido. Prazer meu, cara. Eu não esperava, assim, tanto conteúdo filosófico, social. Mas que bom que temos pessoas assim no reino, cara. Um prazer enorme te conhecer, cara. Próximo aí. Vou te mandar o áudio, que eu acho que vai ser muito interessante aí pra você. Que bom, cara. Muito bacana. Prazer é meu, cara.
Entrevistamos aqui o Oziel. Fica com Deus, querido. Obrigado, viu? Deus abençoe. Tchau, pessoal.